Bom, estamos iniciando mais um Papo de Especialista aqui pela agência Tate. E a minha convidada de hoje é muito especial. Vou falar com a Kelly Pinheiro, ela que é especialista em comunicação empresarial. Mas antes de chamá-la, quero pedir para vocês participarem, fazerem perguntas. Hoje o assunto vai ser super bacana. Aproveitando, pedir também para vocês clicarem no aviãozinho que tem aí embaixo, ó, para convidar os amigos de vocês para participarem desse Papo de Especialista, tá? Esse é o 19º Papo de Especialista. Estou muito feliz. Sempre é um marco, sempre é uma novidade que a gente traz. E antes de chamar a Kelly, a nossa convidada, eu quero mandar um beijão para a Ana Girardello. Hoje é aniversário dela. A gente até fez um post, né, de agradecimento, porque a Ana é muito mais do que uma cliente, né? Ela foi a nossa primeira convidada aqui no Papo de Especialista e depois foi alavancando, né? Foi um sucesso. Lembrando vocês também que agora nós temos, né, no nosso canal no YouTube, Take Filmes, uma playlist só com Papo de Especialista. Então, se você perdeu, se você não assistiu pelo Instagram, enfim, se prefere ver pelo YouTube, nós temos lá a playlist Papo de Especialista para vocês assistirem os programas, tá? Olha, nem precisei chamar a Kelly, ela já mandou um convite para mim. Eu vou chamar ela aqui para ela para participar. Aguardar um pouquinho até ela entrar. Oiê! Tudo Tudo bem? bom? Boa noite. Boa noite, Kelly. Prazerão te conhecer, viu? A gente estava conversando lá pelo WhatsApp, mó lero, mas a gente não se conhecia. Então, Verdade, verdade. Kelly, seja bem-vinda aqui ao espaço. Você é uma colega de profissão, né? Fico até muito feliz por isso, outra jornalista aqui. Então, vai ser muito legal o bate-papo de hoje. Acho que você vai dar uma aula bem bacana pra gente. Trouxe minhas dúvidas também aqui, as dúvidas dos clientes, enfim. Então, antes da gente começar, Kelly, para você se apresentar, tudo mais, eu vou pedir para você convidar seus amigos. Aí, tá vendo esse aviãozinho aí embaixo, do lado da interrogação? Sim, Então, vamos convidar o pessoal para participar com a gente aqui da live hoje. perfeito, Vamos lá. perfeito. O pessoal tá entrando. Sim. Ah, tô convidando todo mundo aqui. Hum, aí. Bom, não precisa ser todo mundo, tá? Só algumas pessoas. Senão a gente vai ficar até amanhã convidando aqui. Então, beleza. Vamos começar então. Bom, Kelly, primeiro, seja bem-vinda ao Papo de Especialista. Foi uma indicação do Nanis. O Nanis foi um dos nossos convidados, ele com a Mayara Alcântara. Foi uma live muito bacana. Eles são um networking muito legal que a gente acabou fazendo pelo Papo de Especialista. Então, por favor, o espaço é seu para dar as boas-vindas aí, para se apresentar, quem que é a Kelly, quem que é a Nuclear Comunicação, enfim, daí a gente vai conversando no acordo da live. Ótimo. Bom, obrigada pelo espaço, pela oportunidade. Meu nome é Kelly Pinheiro, sou especialista em comunicação empresarial. Sou sócia fundadora da Nuclear Comunicação, é uma agência de São Paulo, de marketing 360, comunicação em todas as esferas, assessoria de imprensa. Enfim, até como a Ana falou anteriormente, colega de profissão, eu sou formada em jornalismo, mestre em marketing estratégico, enfim, fiz até o mestrado em Lisboa. Na época que Nossa, eu que morei massa. lá. Morei 6 anos lá, enfim, e aí dei continuidade aos estudos lá e voltei. E, enfim, desde então trabalho nessa área há mais de. Que eu estou na área de comunicação são Mas, mais de 17 anos, né? Já passei por parte governamental, que é gestão de crise a todo momento, trabalhando em pastas do governo. Aí eu descobri o que é vida trabalhando no corporativo e não saí mais. sim, que legal. Nossa, muito massa, hein? Você estudou em Lisboa, pô, você tem Em uma bagagem Lisboa. gigante. Então vai Eu ser muito bom morei usufruir disso. Eu Pode morei em falar. Lisboa há 6 anos, né? E aí eu dei continuidade aos estudos lá.
Na verdade, quando eu me formei, e eu lembro, foram dias depois que eu apresentei o TCC, eu já peguei o voo e fui para Lisboa. E Que aí massa! foi tudo muito rápido. Que legal. Olha, a gente já tem uma fã sua que entrou na live, a Emily Jimenez, ela falou que você é a inspiração dela. Ai, Emily, linda! Emily é minha pupila, Emily é um foguete. Ela trabalhando assim, ela é incrível. E o Nanis, que você comentou, ele é nosso head de marketing digital e growth, é outro foguete trabalhando. Eu aprendo muito com toda essa galera mais nova que está chegando, com uma cabeça totalmente diferente, pessoal super Sim. oxigenado, sabe? É muito legal. Sim, eu fico chocada aqui, Kelly, porque eu falo que todo mundo que eu entrevisto aqui é um pouco precoce, porque todo mundo é novo demais, assim, começou a empreender cedo e a galera é muito inteligente, assim. E você também, pô, tem quase 20 anos aí de mercado, é muita coisa, sabe? Eu me formei em 2018, sabe? Então, pra gente, vocês são uma inspiração e a gente tem que sempre estar aprendendo mais, né? Então, papo de especialista, quando o Beto foi lá e falou sobre os pilares da Take pra gente, que um deles é a educação, faz todo sentido, porque eu sempre saio daqui com uma aula, né? Nem preciso fazer um curso de especialização, né? Mas vamos lá para o nosso tema de hoje, né? Comunicação empresarial, acho que abrange muitas coisas. Então, eu queria que Uhum. você falasse um pouquinho mais. Você falou da MTL Comunicação, já que você Isso. trabalha com isso, é especialista com isso, fala um pouquinho qual que é a dor do seu cliente, Kelly, hoje. O que ele procura na MTL Comunicação? A maior parte dos clientes que chegam até nós, eles têm dificuldade em se comunicar principalmente para o mercado. Às vezes é uma empresa incrível, ou então eles desenvolvem um produto, um serviço incrível, mas não sabem como comunicar isso. Muitas vezes, o que eles desenvolveram não tinha um embasamento estratégico, não tinha um porquê antes, né? A gente fala muito que a gente precisa começar pelo porquê, até para encontrar o nosso propósito, o que é que a gente quer fazer, o que a gente quer oferecer para o nosso público, né? Então, existem algumas definições que vêm antes, né, de todo esse processo de construção, e muitos dos clientes pulam essa etapa. E aí eles já vão direto para o mercado e se perdem. E não entendem o porquê se perderam. E aí é que a gente fala, pessoal, um planejamento estratégico, um direcionamento, ele é essencial, porque ele vai nortear, enfim, toda a sua jornada. E esse planejamento estratégico, eu costumo dizer que é como se fosse um documento vivo, porque conforme as coisas vão mudando, conforme vai evoluindo, ganhando maturidade, você precisa mudar ele. Então não dá para seguir assim, a ferro e fogo, seguir à risca tudo que você planejou lá atrás. Mas esse planejamento é essencial. Então, quando a gente começa pelo nosso porquê, a gente entende o nosso propósito, a gente entende o que a gente faz, por que a gente faz e para quem a gente faz, fica muito mais fácil a gente saber como conversar com o mercado. Porque a gente já tem definido quem que é o nosso público, então com quem que a gente quer falar primeiro, quem que é o nosso público principal, quem são os nossos públicos secundários? Eu quero falar com tomador de decisão, eu quero falar com influenciador de decisão. Eu já tenho todas essas personas definidas, e aí eu consigo direcionar para quem tem que ser o meu trabalho. Então, boa parte das empresas não tem nem essas pessoas, nem quem eles são e nem com quem eles querem falar, mas eles têm um produto fantástico ou eles têm um serviço fantástico. E aí que a gente entra com muito jeitinho, porque às vezes a gente está lidando com aquilo que a pessoa criou a vida inteira e não vê a hora de pôr no mercado. Ou então com alguma coisa que a pessoa acredita muito e quem é a gente para jogar um balde de água fria? Não, não é assim. Mas a gente tem todo um direcionamento, às vezes a gente faz pesquisa de percepção para entender como essa pessoa é vista lá fora, como o mercado enxerga esse trabalho, essa marca. A gente precisa entender se realmente existe uma necessidade do público que a empresa acredita que é o público dela, de utilizar determinado serviço, de utilizar determinado produto, enfim, tudo isso é mapeado, tudo isso tem que ser mapeado. E aí eu digo que a gente tem que colocar cada público dentro de uma caixinha diferente, porque o jeito que eu me comunico com o público A não é o mesmo jeito que eu me comunico com o público B. Eu posso até dar um exemplo. Eu tenho um cliente que a gente atende há muito tempo e esse cliente tem uma cultura muito legal, muito legal.
e a linguagem, a forma que ele conversa internamente com o público interno é uma coisa mais descolada, é uma coisa mais jovem, que assim, que faz parte da cultura deles, que é a forma, é o DNA da empresa. Só que o mercado não aceita esse tipo de linguagem. Para o mercado tem que ser uma coisa mais formal, tem que ser uma coisa assim. Independentemente do nicho, desculpe te interromper. Não, isso, não é independentemente do nicho, isso é outra coisa. O seu nicho de atuação diz muito a forma como você tem que conversar com o mercado. Tem nichos de atuação que são seríssimos, super tradicionais, formados por empresas tradicionais, quando a gente fala de B2B. Se você vai conversar com empresas tradicionais, não adianta você querer ir super descolado, super hype, não, porque vai ter um choque de cultura. E aí, ou eles vão falar assim, essa empresa não tem maturidade para me entender. E isso acontece. Ou então você vai numa empresa super descolada, que hoje a gente tem muitas empresas, a gente costuma dizer empresas padrão Google, né? Que são super, totalmente diferenciadas. E aí você vai com uma cabeça super tradicional, com uma coisa fechada, dá o mesmo choque de conflito. Então, assim, por que é importante a gente conhecer nosso público-alvo? Para a gente saber como conversar, para a gente saber direcionar o que, da maneira assertiva, né? O que deve ser feito. Enfim. Mas voltando, a base de tudo é um bom planejamento estratégico. É você pegar cada um dos públicos, colocar dentro de uma caixinha, fazer ações de relacionamento. Quais são essas ações de RP com cada um desse público que eu quero me comunicar, que eu quero me aproximar, enfim, como deve ser a abordagem com cada um desses públicos. Isso é essencial. E o principal é assim, é entender. Tem muito cliente que procura a gente e fala assim: quero fazer Instagram. E aí a gente mas qual que é a sua necessidade? Qual a sua dor? E quando a gente vai ver, o Instagram não vai resolver em nada, porque agora o negócio do momento é o Instagram. E não é dessa forma. Você tem que entender onde o seu público está. Você tem que entender, você tem que estar onde o seu público está. E às vezes não é no Instagram. Entendeu? Então, Às vezes é no Facebook. Exatamente. E aí a gente vê, e os clientes eles já chegam desse jeito, eu quero tal coisa. Ou então, eu quero sair da imprensa. Legal, a gente pode fazer um trabalho de assessoria de imprensa, tá? Mas você quer sair o que na imprensa? Não, porque o meu produto ou o meu serviço é maravilhoso, é lindo, isso, aquilo. E é uma coisa extremamente publicitária. E aí você não tem aquela prestação de serviço, você não tem informação. Tá, você não vai sair da imprensa desse jeito. E aí a gente tem que ter o jeitinho para ir lá, conversar com o cliente, explicar como é que funciona, como que vai fazer para ele sair na imprensa, se realmente a imprensa é uma das ferramentas que ele precisa comunicar. Às vezes não é, às vezes o negócio dele não está na imprensa. Ele fazer um trabalho voltado para o digital, ou fazer produção de conteúdo rico, que a gente fala de material rico, enfim, e disponibilizar na web vai trazer muito mais retorno para ele do que naquele momento sair na imprensa, porque ele não tem o que comentar com a imprensa naquele momento, enfim. Então, o nosso papel como assessoria de comunicação é fazer um diagnóstico total sobre o que é o cliente, o que é a marca dele, o que é o produto ou serviço, como ele quer se comunicar, qual que é a necessidade dele, para a gente direcionar como que ele vai se comunicar. Tem outros clientes, eu tenho eu estou com uma amiga que acabou de entrar aqui na live, Georgia, ela é arquiteta, uma super arquiteta, inclusive. Olha, que legal. E aí ela comentando que o pessoal costuma colocar placas, né, com o nome do arquiteto e tal. E ela falou assim, Kelly, eu não posso fazer isso, porque eu não vou conseguir atender todo mundo. Se eu fizer, vai chegar mais cliente. E aí eles vão me procurar, eu não vou responder, eu vou ser aquela que não presta o serviço direito. E consciente, tá certo. Então, assim, você vai ter mão de obra, você vai ter braço para responder todo mundo a partir do momento que você se comunicar com o mercado? Você vai conseguir fazer isso? Vou, beleza, vamos em frente. Hoje eu não tenho, mas eu vou conseguir sim ter uma equipe para fazer isso. Beleza, nós te ajudamos. Não, eu não tenho e não quero. Ok, então a gente não vai comunicar para o mercado se você não vai dar conta de atender a demanda, enfim. Então, o diagnóstico inicial, ele é essencial para todas as empresas. E a gente diz empresa, mas pessoa física também, a gente atende pessoas físicas que são conselheiros administrativos, enfim, que são executivos que querem trabalhar a imagem pessoal
E vale a mesma coisa, é exatamente a mesma coisa. Sabe, esses dias, falando mesmo de experiência mesmo, né, da comunicação estratégica das empresas, dia 12, segunda-feira, foi meu aniversário. E eu fiquei Parabéns! chocada, porque. Obrigada! Eu fiquei assim chocada, porque eu recebi uma mensagem da Magalu e ela me mandou um baita de um texto inspiracional, assim, ferrado. E eu fiquei, meu Deus, eu quero continuar comprando lá só pela forma que ela me trata, sabe? Porque tipo, Exatamente. todo mês eu recebo uma mensagem da Magalu. E é tipo uma mensagem assim próxima, sabe? E aí, Ana, beleza? Tudo bem com você? Então, Ana, como se fosse uma mãe, um amigo falando comigo, sabe? Não é aquela coisa formal, assim, porque eu não sou formal, né? Então, qual que é a diferença, né, de posicionamento dessas grandes empresas com as empresas embrionárias, né? Isso que eu queria te perguntar. Como é que você avalia esse cenário? Na verdade, eu vejo que tem um movimento de criar relacionamento, de humanizar a comunicação muito forte chegando. E isso é muito bacana. Porque, igual você falou, você se sente especial, você se sente querido. É isso que as marcas precisam fazer. Elas precisam acolher, elas precisam receber, elas precisam entrar com esse discurso realmente para cativar. Antigamente, essa parte de divulgação, tudo era muito frio, né? A gente falava de outdoor, a gente falava de propaganda em TV, em rádio, essas coisas que é muito abrangente, não tinha como segmentar Sim, direito o teu público. Hoje não, hoje a gente consegue segmentar. Hoje a gente sabe, a Magalu sabe todos os seus gostos. E aí, Magalu consegue, por meio de todos os dados que eles têm, por meio de algoritmo, eles conseguem direcionar a mensagem exata do que você precisa, do que você gosta, da forma como você é. E estreitar esse tipo de relacionamento, criar esse tipo de relacionamento gera vínculo, né? As empresas que estão surgindo exatamente. agora, elas já entenderam que essa é uma receita de bolo que dá super certo. E elas já estão nessa onda, elas já estão fazendo isso e estão criando esse tipo de relacionamento. Empresas mais tradicionais começaram a mudar essa questão também. Isso de pessoas em primeiro lugar é muito importante de quando você cria esse vínculo, né? Uma Sim. das empresas que a gente atende, ela até foi comprada essa semana, saiu a divulgação, é uma empresa de tecnologia. E ela foi comprada justamente por conta da cultura dela, a forma, o DNA da empresa, a forma com que ela vê que pessoas vêm à frente de tecnologia. E isso lá é muito genuíno, é muito verdadeiro. E a gente está falando de um setor de tecnologia que é um setor assim, dominado por homens, enfim, é um setor mais difícil da gente falar sobre diversidade, da gente falar sobre inclusão. E as empresas, elas estão mudando isso, elas estão mudando esse conceito. Sim. E foi justamente isso que atraiu os olhares da multinacional para querer comprar ela, sabe? Além da expertise técnica, mas justamente essa cultura. Então, assim, as empresas hoje, elas já conseguem surgir com fazendo esse benchmark, de acordo com esses cases que a gente sabe que é de sucesso, que é o que as pessoas procuram. Sim. Eu estar bem, fazer parte de uma empresa, ou eu me relacionar com uma empresa, ou eu consumir de determinada empresa, que realmente tem tudo a ver com os meus valores, porque se não tem, eu não vou comprar, se não tem, eu não vou querer estar lá, eu não vou submeter o meu currículo para trabalhar, enfim. Porque quando a gente fala em comunicação, não é só comunicação para vender, vai muito além de venda. Óbvio que Sim. a maior parte das empresas querem aumentar, né, essa questão de venda. Mas quando a gente fala em comunicação para empresas, a gente tem que pensar no público Uhum. interno também. A gente tem que pensar em atrair, mas principalmente reter talento, para não ficar aquele entra e Sim. sai de colaborador, que isso também não é legal. A gente estava falando, eu recebi uma pergunta, eu já vou abrir para pergunta. Inclusive, você que está participando, pode perguntar, que eu vou ler todas as perguntas. Kelly, você citou alguns cases de sucesso, né? E eu estava na minha aula de assessoria de imprensa, a gente discutiu bastante sobre cases que foram positivos e cases que foram negativos. Eu lembro que o meu professor, que foi um dos entrevistados aqui também, o Celso, ele citou um caso que todos nós vamos lembrar, que é o caso da Vale, né? Daquela tragédia que houve em Brumadinho.
E a Vale faz um baita de um trabalho agora, uma baita de uma campanha de humanização, sustentabilidade. Então, tipo, eles são muito inteligentes na comunicação estratégica, porque depois dessa tragédia, eles começaram a trabalhar muito mais a comunicação estratégica. E o Carrefour, Mas por gestão o de Carrefour é crise. outro caso também. Mas por gestão de Exatamente, crise. É o exatamente. que a gente costuma dizer, a água bateu na bunda. É gestão de crise total, gestão de crise total. Porque assim, se a gente for falar da Vale, teve Mariana antes. E Mariana Uhum, teve todo esse movimento? Não teve. Não teve. Teve exatamente. agora, em Brumadinho. Por quê? Porque agora realmente a água subiu. E precisa, gestão de crise é isso. Tem até uma pergunta aqui dessa receita de bolo, muito para o mercado B2C. Sim, e para o mercado B2B? Mercado B2B foi aquilo que eu conversei anteriormente. Você tem que entender com quem que você vai se relacionar. Você tem que estudar com quem que você quer conversar. Então, se for uma empresa mais tradicional, não adianta você vir todo uau, porque vai ter um choque de cultura. Agora, se for uma empresa que ela é mais aberta, que ela tem esse perfil diferenciado, que ela tem uma cultura diferenciada, sim, você vai comunicar da forma dela. O importante é não ter Uhum. choque de cultura para não ter ruído na mensagem. Isso é o mais importante. Por isso que a gente tem que conhecer quem é nosso público-alvo, com quem que a gente vai conversar. O diagnóstico e esse estudo anteriormente sobre quem é o nosso público-alvo, ele é essencial para essa comunicação ser assertiva. Então, assim, com o público final, o B2C, relacionamento hoje é tudo. Estreitar relacionamento, criar vínculo. Com o B2B, entender quem que é o mercado que você quer se comunicar. De que forma você vai conseguir se comunicar. Muito bom. Kelly, o Renan está perguntando o seguinte: Kelly, para quem está começando agora a divulgar seu trabalho no Instagram, supondo que o cliente está no Instagram, quais são os primeiros passos? Bom, primeiro de tudo é ver se realmente está no Instagram, o seu cliente. Dependendo da faixa etária, porque cada rede social ela tem um perfil diferente e ela se comunica de uma maneira diferente. Então, faixa etária, gênero, se você quer promover, se o teu negócio é para promover mais debate, ou se realmente é para mostrar, se com imagem, mais lifestyle, mostrar aquilo que você consegue colocar para dentro comunicar com o seu negócio, enfim. Se ele realmente estiver no Instagram, ótimo. Você vai criar sua conta no Instagram, você tem que começar a analisar, é tudo questão de testes. Você vai começar as postagens, vai começar a analisar quais são os melhores dias, quais são os melhores horários. O Instagram ele tem muitas ferramentas diferentes para postar conteúdo. Então, você tem o feed com as fotos, você tem os Reels, você tem os Stories, que depois você vai colocar nos destaques. Então, assim, apostar muito em vídeo, apostar muito em mostrar aquilo, para que você veio, dar a cara mesmo. A gente está falando de criar relações. No Instagram é para quem tem principalmente esse atendimento B2C. Claro, a gente tem grandes empresas no Instagram, a Take está no Instagram, a Mclair está no Instagram, é necessário. Mas a gente usa justamente, a gente, é até a mesma estratégia da Take, tem muito pessoas, né? Porque pessoas geram um relacionamento e o Instagram está aí para isso. Então, assim, é gravar, é fazer vídeo, é apostar nesse tipo de conteúdo, muito mais até do que imagem estática, para criar esse relacionamento e você conseguir desenvolver e entender como que vai performar melhor seu Instagram. Quais são os melhores dias, quais são os melhores horários, quais são os melhores temas, o que engaja melhor o teu público-alvo. Então, assim, você categorizar. Tem muita coisa aqui que eu tô falando, inclusive, eu aprendi com o Nanis. Você vai Ele acabou categorizar. de entrar. Tem várias, você vai fazer várias categorias. Então, por exemplo, eu vou postar 3 vezes por semana. Então, uma vez por semana eu vou postar o assunto X, na outra vez o Y e o outro Z. E aí eu vou estudando como que esses assuntos estão engajando com as pessoas para entender o que o meu público está interessado. E assim eu vou fazer crescer a minha conta, mas de maneira real, verdadeira e relevante, tá, pessoal? Nada de comprar seguidores, coisa do tipo. Não, não é isso. Coisas que você não deve fazer, comprar seguidor. Exato, exato. Pode Mas assim, continuar. estuda direitinho. Às vezes a gente se surpreende quando a gente tem certeza que o nosso público está em determinada rede social e ele está em outra.
Isso é muito importante, a gente analisar assim o perfil das redes para ter certeza de onde o nosso público está. E outras coisas também, né? Que eu tô lembrando aqui, vou lembrando, vou falando. Aprendi com o Não, Nanis também. tranquilo. Aprendi com o Nanis também. Se você faz uma boa campanha de Google, com remarketing, porque aí a pessoa vai, ela pesquisa sobre você, e quando ela entra na rede social, ela é impactada com o anúncio seu de novo. Enfim, são várias estratégias que dá para a gente fazer para ajudar a ter relevância na tua marca, para ajudar a criar aquela memória de que é a sua marca que a pessoa precisa naquele momento para, enfim, para crescer, para fazer determinada coisa acontecer. A gente está tendo participação aqui do pessoal e o Rafael Blage perguntou o seguinte: na sua visão, o melhor tipo de conteúdo para o pós-pandemia? Obrigada pela participação, Rafael. Poxa, Rafa, pergunta difícil, hein? Na verdade, eu não acho que existe um melhor tipo de comunicação. Não existe uma que vai ser melhor. Vai ter o melhor tipo de comunicação de acordo com a sua necessidade, de acordo com o que você quer divulgar. Então, isso tem muitos fatores que vão influenciar isso, desde a tua área de atuação, o teu nicho, com quem que você quer se comunicar, enfim, não tem como dizer qual que é a melhor, mesmo. Vai muito de setor para setor, vai muito de público para público, enfim. Por isso que é necessário um direcionamento estratégico, que vai te dar todos os passos, né? Que vem desde da parte que a gente faz de imersão, diagnóstico, até na construção de tom de voz institucional, a gente, antes da construção do tom de voz, mas identificar quem são as pessoas, identificar quem é nosso público-alvo, para aí sim definir nosso tom de voz institucional e aí definir os melhores canais para aquela determinada comunicação. Mas um canal de comunicação específico não tem. O que eu posso dizer é o que hoje resulta muito, dá muito engajamento, é a posta em vídeos. Antigamente as Sim. pessoas estavam ouvindo mais podcast do que consumindo vídeos, né? Hoje isso mudou. As pessoas continuam ouvindo, consumindo bastante podcast, mas o número de pessoas que hoje consomem conteúdo em formato de vídeo é muito maior. Então a gente sabe que vídeo é Sim. uma grande aposta, mas um canal de comunicação específico não tem. É bom relembrar também, Kelly, até publiquei aqui no Radar, então a gente tem um radar de informações nos stories, que o Instagram, né, mudou a linha de posicionamento. Agora vai ser uma mídia, assim, né, mais para entretenimento. Então vai valorizar mais o vídeo. Então quem utiliza o Instagram para foto vai ter que mudar a linguagem. É claro que não vai ser bruscamente, né, que isso vai acontecer. Mas é exatamente isso que você falou. A gente tem que apostar na ideia do momento, que é a gente se comunicar por vídeo, porque as pessoas estão mais visuais, né? Elas leem menos, essa é a realidade. Então, ontem eu Exatamente. estava assistindo um curso de copy e foi exatamente o que ela falou. A gente precisa captar o cliente pelo título, porque às vezes ele só vai ler o título, ele não vai ler o que tem no texto. Então, se você põe uma Bíblia lá, ele não vai ler. É muito difícil ele ler. Exato, mas essa é a receita de texto jornalístico, né? Você tem que captar o teu Sim, leitor no título e no lead, no primeiro parágrafo. Se você não captou ele no primeiro parágrafo, ele esquece, ele não vai ler o restante. E é uma coisa que eu exatamente. sempre falo com o pessoal que trabalha comigo, às vezes o pessoal pede para eu editar texto e tal, eu leio o primeiro parágrafo. Não ficou legal o primeiro parágrafo, eu já falo, vamos refazer, vamos editar e tal. Ah, mas você leu o texto inteiro? Não. Porque se o primeiro parágrafo não me pegou, o restante não vai me pegar. Vamos fazer de novo? Vamos alterar, vamos fazer, enfim. É justamente onde tem maior impacto que a gente tem que apostar todas as nossas armas, né? Então, Sim. todas as nossas fichas, armas não. Todas as nossas fichas. Enfim, então, vamos mudar isso. E é a mesma coisa. As pessoas têm preguiça, não têm mais o hábito de ler. Eu gosto muito de ler, mas às vezes eu vejo até que eu sou carta fora do baralho, perto até do meu núcleo de convívio, porque o consumo de vídeo é muito maior. Sim. Ó, Kelly, a gente tem outra pergunta aqui, tem uma galera participando. Gente, obrigada pela participação. A Enira
um nome, a Gilberte, enfim, ela perguntou o seguinte: faz sentido ter duas contas para segregar o público pelo conteúdo? Oi, Ainira. Ainira é uma amiga de infância, estudou comigo a vida Que inteira no ensino massa! fundamental, exato. Depende muito. Eu costumo ser contra segmentar público, porque se você segmenta o público, você segmenta a audiência, certo? Mas tem casos que não tem como manter no mesmo perfil três tipos de público, porque são extremamente distintos. Não tem como. Aí sim, aí eu concordo da gente fazer essa segmentação, mas depende muito de caso a caso. Se o que a gente quer comunicar em uma empresa, vou dar um exemplo. A gente atendia uma empresa também de tecnologia, que ela se comunicava com C-levels, falando sobre negócios, mas ela também se comunicava muito forte com a comunidade tecnológica. E a comunidade de tecnologia, assim, ela é muito grande, ela é muito participativa e não adianta. As pessoas que se levam, os diretores, não entendem a linguagem de quem trabalha, de quem é desenvolvedor, de quem é programador, de quem é arquiteto de software, enfim. As linguagens são muito diferentes, então não tinha como estar todo mundo no mesmo perfil. Não tinha como, a linguagem não era a mesma. O C-Level, o tomador de decisão, ele não ia entender nada do que o conteúdo técnico queria expressar. Então, não tinha por que eles estarem no mesmo perfil. Então, nesse caso específico, a gente segmentou. Até mesmo no próprio site. No site dessa empresa, era bem dividido o que era a parte corporativa, a parte de negócios. Então, existia essa visão bifocal de tecnologia e negócios, mas tinha uma parte específica que era só voltado para a comunidade de tecnologia, era só para o público técnico, que eu até brincava, falava, nossa, gente, isso é grego para mim, porque não é qualquer um que entende. Então, nesse caso específico, tem que segmentar. Agora, se for uma Sim. linguagem que tanto quem é de negócios, quanto quem é mais especialista, enfim, consegue entender e esses públicos conseguem se comunicar, enfim, não vai gerar ruído na comunicação, ok, a gente mantém o mesmo perfil, porque aí não tem por que segmentar a audiência. A gente tem outra pergunta aqui da Emily, Emily Jimenez. Ela tá falando aqui. Foi exatamente aquilo que eu falei para você, ó. Falando sobre redes, vi que o Instagram vai focar em vídeos para concorrer com o TikTok. Você acha que isso irá impactar muito as empresas? Muitas empresas, aliás. Vai, porque as empresas não são todas que têm na verdade, a facilidade de produzir vídeo. E não digo nem pela produção, mas a disponibilidade da pessoa de ir lá, gravar, fazer, falar. Não é todo mundo que quer aparecer. Enfim, existe uma certa resistência. Certo? E o TikTok, ele chegou numa pegada mais engraçada, de vídeos engraçados e tal, e foi crescendo, as empresas começaram a entrar no TikTok, mas você ainda não vê tanta empresa assim no TikTok como tem no Instagram. Tudo bem, o TikTok é Não. uma rede social muito mais, bem recente, enfim, não se compara. Mas essa resistência, essa dificuldade na produção de conteúdo audiovisual é uma coisa que precisa ser trabalhada nas empresas. Empresas menores têm mais facilidade, eu vejo isso. Eu vejo que as empresas que são mais enxutas, elas têm mais facilidade para produzir esse tipo de conteúdo. Elas têm mais vontade, inclusive, de produzir isso do que as empresas maiores. As maiores, elas focam muito naqueles vídeos institucionais, naquele negócio bem produzido, mas naquilo de, pô, coloca seu rosto lá, fala, tenta fazer uma coisa mais direcionada, enfim, é mais complicado para eles. Bom, eu tenho uma pergunta para te fazer. A gente está falando bastante da existência digital, né? Eu até vi um conteúdo de vocês que achei super bacana no Instagram, que vocês falaram sobre isso, sobre esse excesso do digital, e a gente acaba se afastando do pessoal, né? A gente acaba esfriando a relação com as pessoas porque a gente está muito, muito tempo no digital, a gente se comunica muito no digital. Hoje é difícil você não encontrar uma pessoa que não tenha Instagram, não tenha celular. Eu acho que é impossível, eu nunca vi alguém que não tenha celular. Mas e aí, nós estamos agora de home office, né? Então a gente é mais afastado das pessoas ainda. Você acha que isso prejudica a comunicação estratégica de uma empresa, a abordagem com o cliente de uma empresa, por exemplo?
Não, porque a gente tem vários canais de comunicação, a gente tem várias formas de conseguir manter todo mundo próximo, mesmo distante. Hoje está todo mundo sem fronteiras, né? Por exemplo, eu sou de São Paulo, mas eu estou na Bahia. E eu estou trabalhando daqui normalmente, estou fazendo reunião normalmente, fazendo a live com você, e isso não impede. Quando a comunicação ela é muito bem feita e muito bem definida, a gente consegue ser assertivo com todo mundo que tem que fazer parte dela. Essa é uma questão que grandes empresas já enfrentavam no passado, porque elas têm escritórios em várias cidades diferentes e todo mundo precisava estar falando a mesma língua. Então, assim, quando a gente trabalha a parte de comunicação interna, quando a gente tem um comunicador interno referência, porque, por exemplo, as empresas costumam usar a Copa, né? Que coloca painel na Copa, com recado, mural, essas coisas, né? Online não tem como. Então, se você tem um comunicador oficial, com alguns canais oficiais dentro desse comunicador, é muito mais fácil essa gestão da comunicação acontecer e todo mundo ser impactado pela mesma mensagem. Mas aí tem uma série de ferramentas que a gente utiliza para isso. A gente utiliza e-mail marketing, a gente utiliza os próprios canais desse comunicador interno. Enfim, tem uma série de coisas que dá para fazer para não gerar ruído nessa comunicação com colaboradores trabalhando no Brasil inteiro. E falando em comunicação interna, o endomarketing é uma estratégia de comunicação interna também? Também é uma comunicação, é uma estratégia de comunicação interna. Exatamente. A gente trabalha em endomarketing com alguns clientes. Na verdade, hoje é o que mais está funcionando para ajudar na comunicação interna, né? Essa é a principal ferramenta para fazer com que todo mundo fale a mesma língua. A gente tem um cliente que ele tem escritórios em BH, Juiz de Fora, Curitiba e São Paulo. Tem pessoas de todas essas regiões trabalhando. Então, assim, e na época até que a gente fechou com eles e a gente propôs endomarketing, não, a gente não precisa, não, comunicação interna, não, a gente não precisa. E aí, no decorrer do trabalho, a gente viu que era essencial, porque a gente precisava unificar todo esse grupo, todas essas cidades, todas essas ações que a gente fizesse, que a gente viesse a fazer, elas tinham que ser a mesma para todos os grupos, né? Então, sim, as ferramentas de endomarketing, tudo que a gente faz de estratégias de endomarketing são fundamentais para conseguir nutrir essa comunicação e fazer com que todo mundo converse e seja impactado com a mesma mensagem. Sim, é muito massa. Isso eu vejo também pelos clientes da própria Tate. Nós somos especialistas no setor da construção, arquitetura e imobiliária. E a gente trabalha muito com endomarketing, dá muito mais resultado, porque são pessoas dialogando com pessoas. Quando a gente traz os colaboradores, mesmo com a gente, com a própria Tate, quando eu faço um post meu lá, contando a minha história, ou um post do próprio Renan, que é o CEO, ou o Beto, que também é o CEO, dá muito mais resultado, porque isso aproxima muito mais o nosso público da Sim, gente. Então, é uma baita engaja de uma muito, sacada mesmo. muito. Exatamente. Sim, Aproxima, quebra barreiras, você vê que o CEO, que o diretor, ele não é inacessível, pelo contrário, ele é gente como a gente, ele tem as mesmas dores, ele já passou pelas mesmas dificuldades que a gente está passando. É bem aspiracional, né? É bacana. sim. E para a gente finalizar esse bloco de perguntas, porque no final eu sempre faço top 3 especialista, o que você diria, assim, para um cara que quer abrir uma empresa, está pensando em abrir uma empresa, que precisa de uma comunicação estratégica, que precisa se manter no mercado, não está fácil hoje se manter no mercado, porque tem muita concorrência, hoje estar no digital não é mais diferencial, enfim, você precisa ter um outro diferencial, né? Então, o que você diria para Exatamente. essas empresas que precisam se reinventar? Primeiro de tudo, descobre o seu porquê. Descobre por que que você é diferente, descobre por que que o que você oferece, o que você é real e descobre por que que você é relevante. Quando você entende qual é o seu porquê, quando você entende qual é o seu propósito, você consegue se distinguir perante esse mercado que está super aquecido. Ana, você falou muito bem. Hoje, estar no digital é questão de sobrevivência. Então, não é mais diferencial. Você precisa encontrar o seu diferencial dentro de casa. Não é mais o digital. Então, assim, descobre para que que você, por que que você quer prestar esse tipo de serviço? Para que que você veio?
que você vai fazer de diferente na vida dessas pessoas ou empresa que vão consumir o teu produto ou o teu serviço. A partir do momento que você sabe disso, você consegue conduzir toda a tua comunicação, a tua conversa com o mercado, independentemente do público que você quer atingir, porque você tem propriedade para falar naquilo. Às vezes a gente sabe muito sobre o nosso produto ou sobre o nosso serviço, mas a gente não sabe o nosso diferencial. Às vezes você pensa que o seu diferencial é porque você é mais barato, mas preço não é posicionamento. Então, ser mais barato, às vezes, não é favorável para você. Então, descobrir qual que é o seu propósito vai, assim, abrir muitos caminhos e vai deixar a sua comunicação muito mais assertiva. Descobrir por que que você quer fazer aquilo, como que você vai facilitar o dia a dia do teu público-alvo é essencial para você conseguir se comunicar de maneira assertiva. Primeira coisa. E aí fazer um diagnóstico de mercado, diagnóstico de praça, região, tudo isso para ver se realmente você está abrindo da forma certa, do jeito certo, e me contratar, porque se você me contratar, eu faço isso para te ajudar. Boa. Bom, Kelly, finalizando essa parte das perguntas em específico, eu quero fazer o top 3 especialista. Na verdade, é o Dicas dos Especialistas. A gente criou um quadro no final de todas as lives com 3 perguntas bases aí. Então, 3 dicas da Kelly, da especialista Kelly. Então, primeiro eu quero saber, quero uma indicação de filme. Pode ser relacionado ao assunto ou não pode, não tem problema. Um filme que você goste. Um livro, tá? Pode ser também relacionado ao assunto. Um perfil não vale não vale o teu perfil da empresa, não vale também, tá? Ou um canal no YouTube. Tá. Então vamos lá, começar com o filme. Um filme, deixa eu pensar. Estão soprando aqui do lado um que eu fiquei assim. Se quiser mudar a ordem, não tem problema. Não. Teve um filme aqui um documentário, na verdade, que me impactou bastante, porque tem muito a ver com o que a gente trabalha, que é O Dilema das Redes, está na Netflix. Eu quero muito assistir esse documentário. Exatamente. Eu fiquei assim muito chocada, porque a gente vê que realmente faz muito sentido. O Dilema das Redes trata como as redes, os algoritmos vêm aprendendo todo o nosso comportamento e fazem com que a gente consuma cada vez mais consuma o online, que a gente fique cada vez mais no digital e mostra todas as iscas que jogam no nosso dia a dia. Para vocês terem noção, eu tenho um hábito, porque assim, eu fico o dia inteiro no celular ou no computador, sempre trabalhando, sempre. Então, Sim. às vezes, eu viajo e aí eu vou descansar em algum lugar, quinta, sexta, sábado e domingo. Aí eu desligo o meu celular. Mas eu desligo mesmo. E aí eu falo que é o meu detox de tela. Que eu não quero ver tela, nem televisão, nada, nada, nada. Quero realmente descansar a cabeça. E aí, meu marido não desliga o dele, porque se alguém precisar falar com a gente e tal, tem com quem falar. Aí ele fica assim, nossa, amor, olha isso. Olha o que tá aparecendo aqui. Eu falo, eu não quero olhar. Aí, dá 5 minutos, nossa, você tem que ver esse vídeo. Nossa, você tem que ver isso. E eu não quero olhar. E aí, depois assistindo o Dilema das Redes, e aí mostra que os algoritmos entendem que eu estava há muito tempo desconectada e que, de alguma maneira, aquela pessoa que está sempre comigo, sempre interagindo da mesma forma que eu, que está sempre na mesma geolocalização, se está online, então coloca alguma coisa que eu gosto no celular dele, para eu querer ver o celular dele, lá pegar o meu celular e depois ligar, umas coisas assim. E eu, gente do Muito céu. louco. É muito louco e é realmente bem isso. Mas não dá para levar a ferro e fogo também, né? Porque senão a gente não vive mais e a gente sabe que hoje a gente depende de tecnologia para tudo. Ainda mais nesse momento que a gente está de trabalho remoto, tudo isso, enfim, a tecnologia é essencial. Então, assim, tem que ter equilíbrio, não dá para levar a ferro e fogo o que diz o documentário. A gente precisa estar no digital, a gente precisa da internet, enfim, mas a gente precisa se controlar. Então, o filme, o documentário que eu indico é esse. Livro. Ai, meu Deus do céu, eu peguei emprestado de um amigo meu, mas já faz um ano que eu li, é muito bom. Conteúdo SA, eu acho que é isso.
eu vou pegar e depois eu te passo e eu deixo aqui para as pessoas, enfim. Que Tá. justamente ele te ensina como construir conteúdos relevantes, o que você precisa ter para conseguir construir um conteúdo relevante, um texto relevante, que realmente seja de Ah, qualidade. acho que eu vi que conteúdo SA, como os empreendedores usam conteúdo para gerar um público enorme e criar empresas extremamente Isso, bem-sucedidas. É esse esse, né? mesmo. Eu tava conteúdo SA e tinha o restante, eu não lembrava, mas assim, para quem trabalha com comunicação, com gestão, é excelente, excelente. Eu aprendi muito com esse livro. Aí qualquer outro, era filme, livro, Perfil ou canal no YouTube. perfil ou canal no YouTube. Olha, Perfil no Insta, né? pessoal, antes da gente começar a live, eu tava conversando com a Ana sobre tatuagem. Ai, meu Deus. Por que que eu vou indicar esse perfil? Porque é um baita case de sucesso. A gente estava falando sobre tatuagem, eu gosto muito de tatuagem. Inclusive, eu estou aqui na Bahia em um cliente que é um estúdio de tatuagem. Eu estou aqui, ele me cedeu o espaço para fazer essa live junto com vocês. Existe uma tatuadora que é de Salvador. E o perfil dela tá como malfeitona. E a gente pensa que não Meu. existe essas coisas, né? Que as pessoas nunca vão pagar para fazer uma tatuagem feia. E existe público para isso. E aí essa Ai, gente. tatuadora, ela entendeu que o fato dela não saber, porque ela desenha como os desenhos dela são desenhos infantis, tipo de criança mesmo. Que esse fato dela não saber desenhar ou não saber tatuar era o diferencial dela. E ela encontrou esse diferencial no mercado. E é uma tatuadora que ela é referência com trabalhos mal feitos. Então, o nome dela, inclusive, é Malfeitona. E esse perfil, assim, é um baita de um case de sucesso, porque a principal fraqueza dela, ela transformou em diferencial. E hoje ela é uma influenciadora no mundo da tatuagem. E ela se diferencia e se destaca por essas tatuagens que são muito engraçadas, muito engraçadas. E as pessoas pagam, e não pagam barato, pagam para se tatuar com ela. Então, assim, isso é um baita case de sucesso, gente. E aí, esse perfil, ele é legal para a gente entender como que funciona isso, para a gente entender o que eu falei lá atrás, de qual que é o seu propósito, qual que é o diferencial. Ela encontrou o diferencial dela na principal fraqueza e deu super certo. Então, esse perfil é Sim. legal porque garante boas risadas, mas dá para a gente estudar um pouquinho, entender um pouquinho também sobre criação de marca, o que que dá para fazer, o que que é realmente o diferencial, o que que é ser diferente, real e relevante. Esse perfil, ele manda muito bem em relação a isso. Muito bom. Isso que é posicionamento, hein? Esse Mas, posicionamento. sim. É isso, Kelly. Muito obrigada pela sua participação, por ter aceitado o convite. Agradeço também ao Nanis. Foi muito boa a live, muito produtiva. E você deu uma baita aula para todo mundo aí. E, meu, é isso. Você tem o espaço aí para despedida. Obrigada, eu que super agradeço a oportunidade. Assim, no que precisarem, podem entrar em contato eita, até engasguei. Podem entrar em contato comigo, precisar tirar dúvidas. A gente faz todo o trabalho de comunicação, é realmente uma agência de marketing 360. Então, desde a parte de criação de marca, de employer branding, como fazer o seu colaborador vestir a camisa da empresa, o que que é necessário, cultura organizacional, como se comunicar, qual é a importância de se comunicar de maneira assertiva e diferente com diferentes públicos. Tudo isso é muito importante. Então, assim, quais são as ferramentas de comunicação que a gente pode potencializar a sua marca, negócio, produto, serviço, ou até mesmo a sua carreira? E aí a gente pode falar de assessoria de imprensa, a gente pode falar de marketing digital. Na verdade, marketing, né? Porque o marketing hoje ele é digital. Isso de marketing digital e marketing tradicional, enfim. Hoje a maior parte do digital. Mesma coisa. Exato, a gente pode falar sobre RP, como se relacionar com o seu público, enfim. Tudo isso a gente consegue te ajudar. Então, segue o nosso perfil, MClare Comunicação. Pode seguir o meu perfil, que é Cris, aqui não tem o ponto. Só no meu e-mail pessoal que tinha. Mas, enfim, pode seguir meu perfil. No que eu puder ajudar, enfim, estou aqui para isso, fiquem à disposição. E é isso, gente. Obrigada pelo espaço, obrigada a todo mundo que participou. Foi muito boa, assim, foi bacana o bate-papo. Obrigada pelas perguntas, foram interessantíssimas.
Se ficou mais alguma dúvida, podem me acionar. Beleza, obrigada, Kelly. Obrigada a você que nos assistiu até agora. Lembrando que semana que vem a gente tem entrevista com o Alessandro Nanini. Ele é especialista em crescimento de vendas do grupo Quero Educação. Então, Kelly, até a próxima. Boa noite aí para você. Bom descanso aí na Bahia, né? Não deve estar ruim. Agradece ao amigo tatuador pelo espaço aí no estúdio. Então é isso, gente. Boa noite, Kelly. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.